Estamos aqui com o Nelson Cunha, candidato pelo Chega à Câmara Municipal do Entroncamento. Nelson, sim, para as pessoas que não o conhecem, pode dar uma apresentação de quem é que é? claro. Boa tarde, Ricardo, e agradecer antes de mais o convite. Olá, entroncamentenses. O Nelson Cunha tem 35 anos, é filho de ex-empresários. Cresceu no entroncamento, educou-se no entroncamento e depois, mais tarde, licenciou-se na Universidade de Coimbra pela Faculdade de Economia em Sociologia e, devido à sua ambição e o querer em conhecer mais, principalmente, foi para a Inglaterra e conseguiu, com muito esforço, uma experiência sólida em gestão e liderança, construída em empresas de grande dimensão, fruto, mais uma vez, de muito trabalho e muito sacrifício. Experiência é essa que eu agora meto ao dispor e em prática também, neste momento, nesta candidatura às autárquicas do entroncamento. Aceitei o convite do Chega porque, após muita ponderação, obviamente, com amigos e familiares, aceitei sabendo que é preciso coragem, aceitei com o intuito de trazer diferença na maneira de fazer, de pensar, de agir, e separar aquilo que tem sido praticamente feito nos últimos bons anos no entroncamento e ser diferente daquilo que normalmente é o paradigma ligado, ou a percepção ligada àquilo que se tem da política local. Eu quero fazer as coisas pondo os sapatos de quem está do outro lado. E é por isso que nós apresentamos, portanto, uma candidatura de pessoas sem ligações familiares, registro criminal limpo, declarações de não dívidas, e isto foram critérios que eu me impus a mim próprio. Temos que ser exigentes connosco para depois exigirmos aos restantes, ou até para apontar o dedo, não é? Portanto, porque enquanto cidadão é isso que eu gostaria de ver, essa transparência, essa vontade de ser diferente, e é isso que eu quero trazer, uma lufada de ar fresco. Realmente é isso que me fez avançar para este desafio. E aqui estou, ao dispor, sou empresário também, e quero mudar a percepção daquilo que é política, se é isso que se pode chamar política, porque o que pretendo realmente fazer é abraçar aquilo que é a comunidade, fazer parte do associativismo, da parte do desporto, estar envolvido com a parte empresarial, fazer parte daquilo que é a dinâmica socioeconómica, realmente estar lá, estar presente, ouvir os problemas e trabalhar principalmente nas soluções. Não queremos saber daquilo que tem sido feito até agora. É aquilo que nós achamos que seria o ideal. Qual é que é o cenário ideal? O que é que nós devemos fazer aqui? E não fugir de nada. Principalmente, e isto é uma coisa que eu tenho incutido aos nossos candidatos às juntas de freguesia, ao Luís de Moita e ao Carlos Mateus, foi exatamente isso que foi acordado no início, que é estar presente diariamente nas ruas da população, ouvir e depois agir. E é, portanto, nessa perspectiva que me apresento aqui diante de vós. E este é o Nelson. O Nelson é um jovem que com muito trabalho conseguiu muita coisa e nada me foi dado, com muita luta, sacrifício, tal como já disse anteriormente, e agora é olhar para o futuro e com coragem e com a convicção que tenho a certeza que temos uma equipa, eu próprio também, com a experiência que tenho, fazer a diferença no futuro. Oh Nelson, há aqui uma coisa que depois desta apresentação eu tenho de chamar a atenção ou ressalvar, que é estudou Sociologia em Coimbra, certo? Sim. Um curso altamente de esquerda.
Depois foi para a Inglaterra, Sim. mas como é que se passa de um curso de Sociologia Sim, sim. para um partido de direita como é o Chega? Boa pergunta, Ricardo. Muito boa observação. Sim, um curso de Sociologia, por acaso, é o único no país que é feito numa Faculdade de Economia. O curso de Sociologia, por exemplo, no Porto, é feito numa Faculdade de Letras. Isto para dizer o quê? Que sim, o nosso ensino é muito esquerdista. O ensino de Sociologia, até na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é muito marxista. Max Weber, é muito à volta do Fordismo também, parte da produtividade. Mas isto para dizer o quê? O meu gosto, talvez o meu treino desde jovem foi feito pelo meu pai na gestão. Eu andava desde muito jovem a acompanhar o meu pai a visitar os clientes. O seu pai era empresário também? O meu pai era empresário, e a minha mãe, uma empresa na área da panificação. Okay. Nós tínhamos pastelarias e a produção era nossa, portanto a padaria. A minha mãe era mais encarregue das pastelarias, estava muito perto dos clientes, eu cresci neste ambiente desde miúdo. A servir as pessoas, até nem tinha também às vezes para servir as pessoas às mesas, mas cresci neste ambiente, em volta das pessoas, servir as pessoas, ser bem educado. Grandes lições da parte, obviamente, da minha mãe nesse sentido. E depois da parte do meu pai, que está ligada à sua pergunta, foi sempre esta parte mais de ambição, de sonho, de luta à volta das pessoas, e pelo negócio, obviamente. E essa parte da gestão veio comigo, foi crescendo comigo, porque foi sempre isso que basicamente experienciei. E o meu pai trabalhava imenso, ele dormia 4 horas por noite, e conseguiu pegar num negócio que era do seu pai, um pequeno negócio, e transformá-lo num grande negócio. Forneceu as escolas praticamente, não só eletronicamente, mas dos concelhos vizinhos. Os supermercados na altura não tinham panificação. Tenho a certeza que toda a gente já provou, de certeza, o pão que era feito dos meus pais, porque era o que era servido embalado, como havia antigamente no Pingo Doce, por exemplo. Os lares de trocamento foram servidos dos meus pais, escolas secundárias, ciclos, com muito trabalho. E eu cresci nesse ambiente. Portanto, a parte da gestão veio daí. E depois, o facto de eu ter ido para o estrangeiro, o plano era só para trabalhar por 2 meses. O que é que aconteceu? Eu apliquei-me imenso no trabalho e num mês e meio ofereceram-me para ficar, puseram-me à frente um contrato de trabalho, e até uma história engraçada, porque eu, portanto, o primeiro trabalho foi nos Jardins Reais Britânicos, um sítio com um volume de faturação e portanto, turístico brutal, onde recebem cerca de 7 a 9 mil pessoas por dia, é uma coisa gigante. E tem depois também a parte de investigação medicinal, botânica. Aconselho toda a gente a ver, aliás é um dos sítios obrigatórios de visita a Londres, e com muita história também. E portanto eu comecei na restauração, em catering, e passado um mês e meio fui ter com o General Manager, portanto com o cabecilha, digamos assim, e fui muito sincero com ele e disse-lhe que era uma pessoa. Fui vestido à chefe aos escritórios principais, toda a gente muito admirada, quem és, o que é que estás aqui a fazer, etc. Mas lá está, porque eu sempre tive aquela garra interna, uma audácia de ir para a frente com aquilo que são as minhas convicções. E de maneira educada disse à procura do General Manager, ele disse, ok, diz-me lá o que é que tens a dizer. E eu disse-lhe que tinha muita ambição, que tinha visto algumas coisas que podia evoluir, algumas coisas que tinha visto que podia melhorar, e tinha licenciatura, e lá em Inglaterra não é bem assim, dá-se mais primazia à experiência e àquilo que tu és. E ele disse, não quero saber do teu currículo, daquilo que é a tua licenciatura, o facto de teres vindo ter comigo. Os pontos que tu achas que tens a melhorar mostra que és uma pessoa de valores, com vontade, e é por causa disso que eu te vou dar a oportunidade. E a partir daí tudo mudou. Daí depois também a parte que já vinha de mim de gestão, portanto a minha visão de ter ido ter com ele algumas coisas à minha volta, mais a oportunidade que o General Manager me deu, eu agora vou-te pôr a fazer contabilidade, logística, gestão de estoque, e a coisa começou por aí. Foi evoluindo. Muito bem. Uma das questões centrais nesta campanha 2025 para as autárquicas é a questão da segurança. A questão da segurança
ou do sentimento de insegurança. São duas coisas bastante diferentes. Sim. Quase todas as candidaturas têm falado sobre a questão da Polícia Municipal. Para o Chega, isso é uma proposta a levar a cabo, se forem eleitos? Claramente, Ricardo. Polícia Municipal armada, que é possível, tem que ser, obviamente, autorizada e certificada pelo Ministério da Administração Interna, tem que ser uma polícia que é treinada, portanto, num centro de treinos da Polícia de Segurança Pública, PSP. Temos uma em Torres Novas. E a diferença é que a armada teria, portanto, sendo armada, tem uma arma que é de calibre inferior à da polícia, à PSP, às forças de segurança, e estão equipadas também com outro tipo de equipamentos para reter e não deter. Ou seja, é uma polícia de intervenção, podemos dizer como se fosse de ignição, digamos assim, e de interajuda com a nossa polícia local. E é aí que nós queremos criar um bom elo forte de ligação, porque teria que ser armado exatamente por causa disso, porque nós não queremos ter uma polícia municipal só administrativa. Não faria sentido. Até porque estamos a falar, avaliando aquilo que é os números atuais de criminalidade, justifica claramente. E, portanto, a nossa bandeira principal, Ricardo, é a criação de Polícia Municipal Armada, porque temos de ter uma força robusta, conjuntamente com a nossa polícia local, para dar resposta interventiva e da ação ao que se passa no entroncamento, porque estamos a falar de números muito sérios e gravíssimos. Não é? Por exemplo, o furto por esticão é em quarto lugar a nível nacional. Sim, mas nesses índices de criminalidade também entra a violência doméstica. Sim. E sabemos que quando há fluxos imigratórios ou migratórios para uma cidade, a violência doméstica aumenta. Sim. E isso depois vai para as estatísticas também. Sim. Aquilo que eu pergunto é o seguinte, e sabendo que realmente esses dados entram para o geral. Videovigilância, Polícia Militar com capacidade de retenção. Sim. PSP, para uma cidade como Entroncamento, não é demasiado? O nosso plano inicial e daquilo que é o nosso orçamento já estipulado seria para começar com entre 10 a 12 agentes. E de onde é que vem esse financiamento? Este financiamento vem, por exemplo, e posso lhe dar uma resposta muito concreta, vem de, para já dizer que em termos de superávit, por exemplo, o entroncamento tem 5,5 milhões de superávit, portanto resultados positivos entre a receita e a despesa. Resultados do ano passado, 2024. E o nosso OPEX projetado para a Polícia Municipal são cerca de 680 mil euros ao ano. Portanto, para a primeira medida de combate direto àquilo que é a violência doméstica, percepção de segurança nas ruas, ou seja, a proximidade às pessoas, e combate indireto àquilo que é a criminalidade altíssima no entroncamento, justifica-se claramente. E daí ser a nossa bandeira principal. Portanto, estamos a falar de custo de operações de 680 mil euros ao ano, temos uma Câmara com resultado positivo dos últimos 2 anos até, sei que o último 2024 é um superávit de 5,5 milhões. Portanto, é concebível, é execuível, é realista. E seria uma polícia municipal que fiscalizasse também. Lá está. Também na fiscalização não é permitido que faça uma fiscalização direta. Teria que ter mandato de entrada e isso está previsto. Eu até fiz isso no último debate. Isto obviamente depois teria que carecer de tem passos, não é? Há vários passos que têm que ser dados administrativos de forma a que essa fiscalização seja feita, mas pelo menos já temos aqui uma equipa dedicada a intervir indiretamente e a reportar, a dar a conhecer. A Câmara depois aqui participava à Polícia Local, que faz a participação nas entidades, portanto, competentes,
como por exemplo os delegados de saúde da ULS, com a CPCJ em casos de violência doméstica e de menores, e até da AT em caso de sublotação habitacional. Ok. Autoridade tributária, neste Autoridade caso. tributária para reverem se realmente, para já, há contratos de arrendamento que em muitos casos sabemos que não há. E mesmo que haja, não pode estar no contrato 2 pessoas e depois estão lá a viver 10. E nós sabemos todos que é muito o que se está a passar no entroncamento. Os números, em princípio, que estou a falar, porque não há números reais, são alarmistas, não é? Portanto, eu tenho ouvido falar de casos de pessoas, várias pessoas a viver em garagens e em sótãos e apartamentos que não têm condições para albergar tanta gente, pessoas depois a cobrar dinheiro para banhos. Pessoas a aproveitar-se Há muita gente depois também se a aproveitar disto, ou seja, nós precisamos ter uma equipa dia e noite nas ruas e a fazer rondas, obviamente, para ir acionando estes casos que depois têm que ser lidados pelas autoridades mais competentes. Exatamente. Mas é isto que nós precisamos, de alguém que faça a prospeção empírica do que se passa na cidade. Ou seja, um trabalho em rede. Polícia Municipal, Vida Vigilância, PSP. Exatamente. Temos de ter uma equipa que faça esse trabalho de campo e que depois dê a conhecer para as entidades competentes poderem acionar devidamente. É isso que nós pretendemos e é uma medida execuível, Ricardo. Ok. Opa. Nelson, nessa questão, e agora isto é uma questão dinâmica, é uma entrevista, uma questão dinâmica, falou no superávit da Câmara Municipal nos últimos 2 anos, como é que analisa, em primeiro lugar, como é que analisa a gestão financeira, neste caso, da Câmara Municipal de Entroncamento nos últimos anos, e o que é que há para fazer no entroncamento? Já falámos na segurança, que é um tema que está latente na sociedade, na comunidade, mas o que é que há a fazer no entroncamento em termos de melhoramentos para a cidade, o que é que se pode fazer? Portanto, 2 coisas, a questão da gestão da Câmara anterior, aquilo que foi feito, e foi alguma coisa feita, requalificação, habitação, nova biblioteca, e o que é que ainda se pode fazer no entroncamento? Sim. Portanto, falando das contas, temos um orçamento que foi o maior de sempre, por falar, não é? Um orçamento de 43 milhões, penso eu. Orçamento esse que depois também houve outros pedidos de financiamento durante o ano. Embora tenhamos um superávit de 5,5 milhões do ano passado, este ano vai ser uma conversa completamente diferente. Até por causa dos projetos que estão em curso. Do que está em curso. E como houve mais pedidos de financiamento, o que acontece é que os juros vão subir e vão ser altíssimos. Obviamente esses dados não os tenho neste momento, porque são dados de números correntes. Mas isto para dizer, número 1, se ganharmos a Câmara, é uma auditoria. Logo. Imediato. Uma auditoria de contas. Saber onde é que estamos, até onde é que podemos ir, o que é que podemos fazer, o que é que se passou, o que é que se tem que fazer, talvez de coisas passadas, porque poderão haver coisas que não tínhamos conhecimento. Estou a falar, por exemplo, de processos judiciais talvez a acontecer, porque normalmente isso não são coisas que se falem muito. E nós temos que ter conhecimento exatamente disto tudo para perceber no seu todo o que é que está em cima da mesa e fazer, obviamente, uma análise SWOT daquilo que é a situação financeira da Câmara. Isso é Sociologia. Sociologia. SWOT. Exatamente. Portanto, auditoria de contas. Depois, talvez seja necessário fazer um recondicionamento da dívida, portanto, falar com as entidades credoras para ver o que é que podemos aqui, se há alguma flexibilidade de talvez prolongar certos financiamentos feitos para que consigamos ao mesmo tempo ter capacidade de investimento nos 4 anos, porque eu não quero, obviamente, se ganharmos, ficarmos completamente mãos atadas. Nós queremos e devemos
e devemos, principalmente, é o nosso papel aqui, ter a capacidade de agir rapidamente numa cidade com entroncamento. E é isso que queremos fazer. Como? Fazendo esta renegociação com entidades criadoras para que não estejamos de mãos atadas para investimentos futuros. Por exemplo, a Polícia Municipal tem que ser uma medida para ontem. E depois, obviamente, número 2, Ricardo, todos os investimentos que nós vamos fazer, ou que queremos fazer, têm sempre em vista 2 pontos: receita camarária e criação dinâmica socioeconómica envolvente. E quando eu digo receita, queria alertar as pessoas que não pensem que nós vamos à caça de taxas ou de multas, não é por aí. Quando, por exemplo, podemos criar módulos, 6 módulos, que é o que temos programado para o Parque de Verde do Bonito, que é possível com o PDM aprovado. Já lá vamos. Que é possível. Lá está, estamos a criar mais receita, pouca é verdade, mas estamos a criar alguma receita e mais atividade socioeconómica envolvente. É este sempre o nosso objetivo. Portanto, não queremos ficar de mãos atadas, queremos ter a capacidade de investir no entroncamento, mas, mais importante, para haver depois capacidade também de atrair investimento privado, temos que criar essa base de segurança. Porque lá está ligado à percepção e está ligado também à capacidade de atrair investimento. E sem uma base, um alicerce, sem uma fundação de segurança, ninguém se sente, portanto, atraído a vir a arriscar as suas poupanças, a sua vida, não é? Ao fim e ao cabo é o que é, e no entroncamento. Nós temos que criar condições para tal. Portanto, esta é a minha resposta. Obviamente haverão outros procedimentos económicos a ter, mas de momento, com os dados que temos, é isso que eu posso responder, Ricardo. Ok. Tem-se falado muito sobre realmente a proposta de ter o Parque do Bonito com infraestruturas. Já disse aqui que seriam modulares, seriam adaptadas à natureza, não seriam de alvenaria. Depois há aquela questão da zona balnear, que também associam à candidatura do Chega. Em relação a isso, o que é que tem a dizer? Portanto, nós tivemos imensos pedidos para ter uma zona balnear do Bonito, daí eu também dizer nos vídeos, quiçá uma zona balnear futuramente. Mas isso não é a nossa bandeira, digamos assim. O principal é dinamizar, dar um espaço às nossas famílias e criar um nicho, mais uma vez. O que nós pretendemos é criar vários nichos económicos pela cidade, de forma a dinamizar no seu todo, acordar a cidade dormitório, dar um novo rumo à cidade. Acordar a cidade dormitório. Exatamente. É isso que nós pretendemos. E, portanto, o Bonito é um diamante por explorar. Permitia manter o capital, em vez das pessoas irem, por exemplo, para outros concelhos como Vila Nova da Braquinha, exatamente por esse sentido, para terem um espaço onde possam relaxar, conviver e também com um parque infantil, portanto, com os seus filhos. Mas estamos a falar, peço desculpa pela interrupção, mas estamos a falar de comparado com o Parque Ribeirinho da Braquinha, estamos a falar de uma coisa muito pequenina. Sim. Seria mais localizado, digamos assim. Daí nós apresentarmos 6 casas modulares, portanto é execuível. Não são de alvenaria, que é o que nós costumamos ver nos leitos dos rios, Coimbra, Lisboa, etc. É o que se vê normalmente, o tipo de construção junto às zonas ribeirinhas, rios, exatamente por isso, pela sua execuibilidade. E portanto, depois com a reintrodução também de espécies autóctones, porque nós queremos que seja um espaço também onde se veja a natureza a proliferar entre si, que é bonito. O que nos leva ao próximo passo, que seria aproveitar um setor de receita gigante e de atratividade mundial, digamos assim, que é a observação de aves. Portanto, reintroduzindo espécies como o esquilo ibérico, estruturas para as cegonhas nidificarem, a águia de Bonelli, o guarda-rios. Criamos aqui um ecossistema com fauna e flora próprios do Médio Tejo. Isto seria obviamente feito com entidades competentes ambientais também, obviamente, em prática. E assim dinamizar, lá está, um nicho económico
polir este diamante que nós temos, dar qualidade de vida aos nossos, manter o capital nosso, dar alguma receita à Câmara, e estamos basicamente a dinamizar e a revolucionar também um pouco aquilo que tem sido a óptica de investimentos nas últimas dezenas de anos no entroncamento. Nós queremos criar aqui um espaço único com várias dinâmicas envolventes, dar um espaço num dos módulos dedicados ao associativismo, portanto uma cara a uma associação, por exemplo, de artesanato, um bar, um restaurante, e portanto seria um sítio com várias polivalências e iria obviamente ser uma referência distrital, diria. Nelson, a imigração, já falámos sobre ela, mas nunca é demais falar, até porque é um tema muito latente na campanha e na cabeça das pessoas. Foi estudante de Sociologia, licenciado em Sociologia, que normalmente é aos sociólogos e às sociólogas que nós recorremos para resolver estas questões sociais. O que é que se pode fazer antes de começarmos com a questão da Polícia Municipal e das Forças de Segurança? O que é que se pode fazer em relação aos imigrantes que temos na cidade, e são 50 e tal nacionalidades? O que é que se pode fazer para integrar melhor as pessoas e para que os entroncamentenses se sintam melhor na sociedade? Muito bem. Portanto, nós propomos três vértices aqui. Voltando à Polícia Municipal, tem que haver, portanto, campanhas de civismo. É o que nós queremos fazer, é o que nós vamos apresentar, é o que nós já apresentamos. Essas campanhas de civismo é exatamente para explicar, por exemplo, coisas básicas que para nós são básicas. Para os outros podem não ser. E temos que pensar nesta parte geral que quem vem está a experienciar um mundo às vezes completamente novo. E portanto tem que haver aqui um pouco de aulas de civismo, de expectativas. E portanto nós apresentamos um programa de sensibilização, de integração, que é completamente necessário para dar resposta àquilo que se passa no entroncamento, porque nós vemos, as ruas são um exemplo disso. A imagem da cidade neste momento não é muito bonita, portanto má separação dos lixos, dejetos nas ruas, não respeitam a lei do ruído à noite. Quem vem para Portugal, quem vem para o entroncamento, não está habituado, não tem nem sequer conhecimento às vezes daquilo que são os nossos regulamentos. Como é que nós agimos em sociedade. E portanto para eles é um mundo novo e nós temos que o dar a conhecer. Tem de haver essa compreensão também. Tem que haver esta compreensão. Portanto nós temos que apresentar isso. E é isso que nós queremos fazer, lá está, com a Polícia Municipal. Também queremos que faça com algumas tendas, as coisas móveis pela cidade, para dar portanto, a conhecer esse programa de integração e alguns pontos de civismo, como é que se para o lixo, as leis do ruído, tal como já mencionei. Portanto, coisas bem planeadas, bem definidas, e para que se possa, lá está, trazer uma melhor harmonia no entroncamento entre as pessoas e uma dinâmica mais positiva. É melhor para todos, para quem vem, para quem recebe, porque o que é bonito é ver as pessoas interagirem e não ver grupos distintos. E obviamente quem vem para se aproveitar também disso, lá está, a Polícia Municipal tem um papel de fiscalização direta, como já falámos anteriormente, exatamente para começar a reverter este aproveitamento ilícito de pessoas que vêm com necessidades extremas, às vezes. Não têm meios para pagar, é verdade, mas também somos nós que estamos a dar casa e estamos a permitir, em alguns casos, pessoas a mais em certos apartamentos, sem contratos de arrendamento, sem condições necessárias. E, portanto, é combater, entre aspas, esta incompreensão e esta ilegalidade de alguns fatores que não ajudam também a que haja uma melhor integração e um melhor sentido de civismo na cidade. E agora, pegando nessa questão da habitação, houve progressos que foram feitos nos últimos anos ao nível da habitação, a custos controlados. Qual é que é a ideia do Nelson e do Chega para o entroncamento ao nível da habitação? Sim, apoiar claramente a habitação acessível e a habitação social
obviamente também, mas dizer que a habitação social, o nosso principal papel aqui é ter a certeza que existem critérios rigorosos, super rigorosos, transparentes, para não haver favoritismos na atribuição de casas, como já houve no entroncamento, por exemplo, avaliação de património, registro criminal, e portanto isto são coisas super importantes para garantir que há uma justiça social e só se atribui casas a quem precisa. E muito importante, primeiro os entroncamentenses. Ponto final. Parágrafo. Ok. Primeiro os entroncamentenses, filhos de entroncamentenses, jovens empresários. Portanto, quem arrisca na cidade também na parte do empreendedorismo também merece que o risco seja reconhecido pela Câmara e que seja atribuída uma habitação acessível. Isso faz todo o sentido, porque alguém que arrisca as suas poupanças, um jovem que entra num mundo completamente desconhecido, merece ter reconhecimento da Câmara, porque essa pessoa está a ajudar a dinamizar, a acordar o entroncamento adormecido. E, portanto, nós temos de ter a perspectiva desta necessidade em volta da habitação, que obviamente a habitação portanto, não é obrigatório, não é? Portanto, todos nós precisamos de uma habitação, todos nós precisamos de um local para viver, e portanto, nesse sentido, os dinheiros públicos têm que ser bem executados, têm que ser bem discriminados, e tem que haver aqui uma mão firme na atribuição dos mesmos para garantir que quem precisa tem, e haver uma ordem de justiça social. E portanto é isso que nós temos mão firme. Aliás, o Chega é bem conhecido exatamente por isso, por ter coragem de falar de certas temáticas. Aliás, eu não estou a dizer que quem vem de fora não tem direito. Eu estou a dizer que há uma ordem na atribuição. Por prioridade. Atenção, que seja muito claro entre todos. Quem vem por bem merece ter uma habitação social, se tivermos suficiente para. O problema é que a habitação em Portugal não dá resposta à procura. Eu tenho aqui dados, por exemplo, as rendas estão 30% no entroncamento acima da média nacional. Porquê? Porque temos uma rede ferroviária, 50 minutos de Lisboa. Espaços agora a 20 euros também. A 20 euros. Há alguns que vêm para cá para ir, por exemplo, às finanças, para serem atendidos. E é isto que depois as pessoas também sentem que não abona a seu favor. Então, quer dizer, eu trabalho, sou daqui, sempre descontei, e quando preciso não tenho. E depois vejo casa à volta que não fazem sentido nesta justiça social, e é isso que nós pretendemos implementar, digamos assim. Haver mais critério de seleção e de rigor e transparência na atribuição dos mesmos. A atribuição de habitação social, especialmente para pessoas com portanto, deficiência física, o foro psicológico, essas situações são as situações de prioridade. Depois, obviamente, as restantes, mas, mais uma vez, rigor e transparência. E a habitação acessível, principalmente, para também atrair profissionais qualificados, por exemplo, jovens famílias, principalmente. Vamos falar das creches também, primeiro os entroncamentenses. Esse é outro papel que nós queremos ser muito, outro ponto que nós queremos ser muito incisivos. Portanto, resumindo, justiça social, é isso que nós queremos garantir na atribuição do que quer que seja, de habitação, de vagas, portanto, de educação. É isso que nós queremos garantir, ter aqui um papel firme na atribuição disso mesmo. Entroncamentenses, gostaria de terminar deixando aqui uma mensagem clara. O entroncamento precisa de coragem, precisa de confiança, visão para mudar. O nosso compromisso aqui, também com coragem, é trabalhar com seriedade, com proximidade e principalmente com rigor para com todos vós. Temos que mudar a página do entroncamento. Tem sido uma cidade cinzenta, uma cidade insegura, uma cidade sem justiça social, uma cidade que precisa de mudar a página. E é por isso que nós nos apresentamos aqui, e esta vai ser exatamente a nossa marca. A marca de justiça social, trazer de volta a segurança ao entroncamento. E esta é a nossa diferença. No dia das eleições, votar Chega, 12 de outubro, é votar na diferença, é votar na mudança e é votar num futuro melhor para todos vós.
Quero-vos agradecer também a todos aqueles que calorosamente nos têm abordado nas ruas, me têm abordado com ideias, com sugestões, a relatar os seus problemas, nos têm confiado os seus problemas. Alguns, obviamente, também têm ajudado a nível particular e, portanto, ajudar também àqueles que fizeram parte do questionário que esteve aberto durante o mês, com sugestões, com ideias para a cidade, e assim mostramos também que o nosso plano estratégico é feito também por pessoas de entroncamento. Não fomos egocêntricos ao ponto de apresentar um plano nosso. O plano estratégico que nós apresentamos é vosso. Vocês fizeram parte dele. Tivemos, felizmente, centenas de sugestões, as quais estudámos para avaliar a sua execuibilidade e assim construímos um futuro melhor para o entroncamento. Mais uma vez, muito obrigado. Votar chega, é votar na mudança. Juntos pelo entroncamento.